política. Na Roma Antiga, entre os filósofos da Roma Antiga, a teoria política passou a privilegiar a formação do bom príncipe, educado de acordo com as virtudes necessárias ao bom desempenho da função administrativa. Os filósofos da Roma Antiga, como Cícero e Sêneca, a teoria política passou a privilegiar a formação do bom príncipe, que era educado com as virtudes, e na prática, porém, essa tendência revelou-se muitas vezes catastrófica. Predominou até o período medieval. Direito divino de governar. Em determinado ponto da história, ocorreu uma aliança entre o poder eclesiástico e o poder político. Ao longo da Idade Média e em parte da Idade Moderna, essa aliança foi formada, e como a Igreja Católica entendia que todo o poder pertencia a Deus, surgiu a ideia de que os governantes seriam representantes de Deus na Terra. O rei passou então a ter o direito divino de governar. Embora essa relação entre o poder temporal dos reis e o poder espiritual da Igreja tenha sido de grande problema durante a Idade Média, de certa forma persistiu a idade do governante como representante de Deus, bem como a concepção de monarquia, como a forma política a mais natural e adequada à realização do bem comum. Maquiavel. Maquiavel é considerado o fundador do pensamento político. O filósofo italiano Niccolò Maquiavel é considerado o fundador do pensamento político moderno, uma vez que ele desenvolveu uma filosofia política em um quadro teórico completamente diferente ao que se tinha até o momento. Dessa forma, o filósofo afastou-se da concepção idealizada de política, centrou sua reflexão na constatação de que o poder político tem como função regular as lutas e tensões entre os grupos sociais, o qual era seu entendimento. Bodin e o direito divino de governar. Era jurista e filósofo francês, autor da conceituada obra A República e o Conselho Soberano, perpétuo e absoluto, cuja autoridade representa a imagem de Deus na Terra, teoria do direito divino dos reis. O termo república é usado no sentido etimológico de coisa pública, do latim. Na mesma linha de pensamento de São Tomás de Aquino, Bodin afirmava ser a monarquia o regime mais adequado à natureza das coisas. Argumentava que a família tem um só chefe, o pai. O céu tem apenas um só, o universo um só Deus, o Criador. Assim, a soberania prevaleceu sobre essa imagem divina. A criação do Estado, a natureza do ser humano, o Estado natural e como explicar a existência do Estado e legitimar seu poder. Em suas diversas conjunturas, os filósofos chegaram em geral à conclusão básica de que os seres humanos são por natureza livres e iguais. Com base na tese de que todos são naturalmente livres, deduziram que, dado momento por um conjunto de circunstâncias e necessidades, os indivíduos se viram obrigados a abandonar a liberdade e estabelecer entre si um acordo, ou um pacto, ou um contrato social, o qual deu origem ao Estado. Hobbes pregava a questão do Estado soberano. Foi o primeiro contratualista. Filósofo inglês, em sua investigação concluiu que o ser humano, embora vivendo em sociedade, não possui instinto natural. Ele desenvolveu seu pensamento e teve grande destaque nesse âmbito político. Os regimes políticos. Dados os regimes políticos, podemos abranger a democracia e a ditadura. Democracia é a palavra grega, originada do latim, que significa poder do povo. O governo é dos representantes. Foi a antiga cidade grega de Atenas que legou ao mundo ocidental as mais citadas referências do regime democrático. Os cidadãos, ou seja, uma pequena parcela da população ateniense, participavam diretamente das assembleias e decidiam os rumos políticos da cidade. Portanto, havia uma democracia direta. Nos dias atuais, a democracia praticamente não existe mais. Ao longo do tempo, os estados foram ficando complexos, com extensos territórios e populações numerosas, tornando inviável a proposta dos próprios cidadãos exercerem o poder diretamente. O povo, na democracia, elege seus representantes. Tem a participação política.
O povo exerce o direito de participar das decisões políticas, elegendo. A participação é garantida por meio do voto direto e secreto. A divisão funcional do poder político. O poder político do Estado ele fica concentrado em 3 aparelhos: o executivo, o legislativo e o jurídico. Existe o Estado direto, que é o poder político exercido nos limites traçados e todos impostos a uma lei subordinada ao Estado. A ditadura deriva da palavra dictare, que significa ditar ordens. A ditadura ela elimina por completo a participação popular nas decisões políticas. O povo não tem nenhuma participação no processo de escolha de seus representantes. Acaba a concentração do poder político. O poder político fica centralizado nas mãos de um único governante, ou seja, uma ditadura pessoal ou de um órgão colegiado. Não existe o Estado direto.